Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu gostaria de mandar essa mensagem, essa reflexão para você que é casado e que está no texto de Hebreus 13:4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Esse texto quer dizer o seguinte, que Deus leva o casamento a sério e nós devemos levar o casamento a sério. O casamento não é uma instituição humana. O casamento é uma instituição divina. Deus criou o casamento, não foi o homem. Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem, olha, o casamento é uma loteria. Se der certo, beleza. Se não der, separa. E casa com outra pessoa, casa de novo. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Seja na televisão, seja pessoalmente, eu já ouvi. E eu tenho certeza que alguns de vocês que são casados estão recebendo essa reflexão também, já ouviram. Só que o casamento não é uma instituição humana. O casamento é uma instituição de Deus. Foi Deus que disse, olha, eu vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora para o homem, para que ele não esteja só, porque eu vejo que ele está só e ele precisa de uma esposa. Eu vou fazer uma esposa para ele. Foi Deus que disse isso, não foi o homem. A instituição do matrimônio não foi uma coisa instituída pelo ser humano, mas instituída por Deus. Por isso que, com todo respeito e com todo carinho eu digo isso, né? Com relação aos homossexuais, por isso que a união homossexual ela é totalmente contrária ao Evangelho. Ela é totalmente contrária à palavra de Deus. Porque quando Deus institui o casamento, Ele institui o casamento entre homem e mulher. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Se Deus quisesse uma união homossexual, Ele teria feito outro homem para Adão. Se Ele quisesse uma união entre duas mulheres, Ele teria feito Eva em vez de Adão e teria feito uma outra mulher para ela. Mas não foi assim. Quando Deus cria o homem, Deus cria uma mulher, ou seja, Deus institui uma união heterossexual. O casamento ele só é casamento numa união hétero. Ele não pode ser um casamento numa união homo. Por quê? Porque Deus instituiu assim. E eu digo isso com respeito aos homossexuais, com carinho a eles, de maneira alguma quero criar polêmicas ou criar uma situação. É apenas uma questão do que a palavra diz. Devemos tratá-los com dignidade, com amor, com carinho. De forma alguma devemos tratá-los com preconceito. O que quero colocar aqui é o que realmente a palavra diz sobre o casamento. O casamento só é casamento numa união entre homem e mulher. E se você é casado, deixa eu dizer para você, trate o seu casamento com seriedade. Leve o seu casamento a sério. Sabe? Não trate o seu casamento como uma loteria. Não trate o seu cônjuge, seu marido, sua esposa como uma pessoa que apenas está ocupando um espaço na tua vida. Não, ele não ocupa um espaço na tua vida. Ele é uma peça fundamental na tua vida. Porque ele é um com você. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que quando nos unimos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Fazendo alusão também ao casamento. Porque quando nos unimos com o nosso cônjuge, nós nos tornamos uma só carne com essa pessoa. Nós nos tornamos um só. Mesmo sendo duas pessoas diferentes, de mundos diferentes, de realidades diferentes, mas somos um só aos olhos do Senhor, aos olhos do Evangelho. Então, o seu marido, a sua esposa, ele não ocupa um lugar periférico na tua vida. Ele não é um coadjuvante na tua vida. Ele não é um figurante na tua vida. Ele não está ocupando um espaço. Ele está ocupando a coisa que é mais importante na tua vida. Ele está ocupando um lugar que é importante. Ele está ocupando algo que é fundamental na tua vida. A sua esposa, o seu marido, é a mãe, o pai dos seus filhos. É aquele que realmente você, pela graça de Deus, escolheu estar com essa pessoa. Então trate-o com dignidade. Trate-o com amor, com carinho.
E se alguém está ouvindo essa reflexão, está enfrentando por crise no casamento, deixa eu dizer uma coisa para você. O divórcio nunca será o caminho para resolver o problema no matrimônio. Nunca. Nunca. O divórcio nunca vai ser o problema para resolver questões do matrimônio. Nunca. Muito pelo contrário, eu sou filho de pais divorciados. Eu vi o que o divórcio causou dentro da minha casa. Eu vi o que o divórcio causou na época no coração da minha mãe, do meu pai, no meu coração, que eu já era adulto, mas causou muitos danos em mim e causou no coração do meu irmão. O divórcio não resolve as coisas, não é? A não ser em situações extremas, né? A não ser em situações extremas. O divórcio ele só deve ser utilizado em situações extremas, em situações em que realmente não há outro jeito. Mas fora isso, o divórcio não resolve as coisas. O que resolve é realmente se colocar diante de Deus e lutar pelo seu casamento. Então fala você que é casado, lute pelo seu casamento. Você, minha irmã, lute pelo seu esposo. Você, meu irmão, lute pela sua esposa. Orem juntos. Leiam uma palavra juntos. Vão congregar juntos. Compartilhem juntos. Sabe? Quando discutirem, procurem se entender. Quando tiverem problemas, procurem conversar. Ajudem-se uns aos outros. Sabe? Perdoem-se mutuamente. Sabe? É isso que eu tenho tentado aprender na minha conjugalidade. E é isso que Deus quer que todos nós aprendemos na nossa conjugalidade. Sabe? E eu vou ler de novo o versículo 4 de Hebreus 13. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra. O matrimônio deve ser digno de honra entre todos. Entre todas as coisas. O matrimônio tem que ser digno de honra. Assim como o leito sem mácula. Leito sem mácula faz alusão à intimidade. A intimidade do casal. O que eles fazem entre quatro paredes. O que eles conversam. O relacionamento seja sexual, seja afetivo, seja emocional entre eles. Tem que ser sem mácula. Tem que ser algo sincero, piedoso, puro. Sem legalismos, sem pressões. Tem que ser algo espontâneo, tem que ser algo produzido pela graça, tendo como fonte produtora dessa intimidade sem mácula a graça, e tão somente a graça. Então que nós possamos realmente desenvolver um casamento assim, que nós possamos desenvolver uma união conjugal assim. Eu quero aconselhar você a ler um livro que eu acho muito importante, chamado A Vida Familiar Segundo a Graça. É um livro muito bom. Eu acredito que deva ter em PDF esse livro, A Vida Familiar Segundo a Graça. Porque nós só conseguimos construir uma vida familiar entre marido e mulher por meio da graça. Então, sabe, e aqui o escritor de Hebreus, ele está colocando isso, que o matrimônio tem que ser digno de honra, assim como o leito sem mácula. E como que a gente consegue ter um matrimônio digno de honra e um leito sem mácula? Por meio da graça, dependendo da graça. Então, casais, vamos depender da graça. Vamos nos relacionar uns com os outros como casais, segundo a graça. Não segundo o legalismo, não segundo as nossas expectativas, não segundo aquilo que a gente acha do nosso cônjuge, não segundo aquilo que a gente quer que o nosso cônjuge seja para nós, mas segundo a graça. Que nós possamos conversar com o nosso cônjuge segundo a graça, que possamos caminhar com ele segundo a graça, que possamos ouvi-lo segundo a graça, que possamos conversar segundo a graça, que possamos estar junto com o nosso cônjuge segundo a graça, para que estando com ele segundo a graça, tudo possa correr bem no nosso casamento. Porque quando o casal depende da graça, no seu relacionamento conjugal, o casamento caminha, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às discussões. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. Deus te abençoe, Deus abençoe teu casamento, Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, e vamos juntos viver uma conjugalidade segundo o Evangelho.
tendo entre todos um casamento digno de honra e um leito sem mácula. Deus te abençoe.